Lucas, capítulo 3, a partir do verso 1, que nos diz assim. Todos acharam, amém? No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Amém, meus irmãos? Quem é o referencial bíblico no Novo Testamento de Elias? Amém, glória a Deus, João Batista. Meus irmãos, Lucas, como os irmãos sabem, ele está escrevendo o relato da vida de Cristo e o que se sucedeu após a sua ressurreição. Tanto é que é entendido que tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos são vamos dizer assim, uma coletânea em 2 volumes desse relato bíblico que Lucas está fazendo a um homem importante de sua época chamado, fugiu aqui o nome dele agora, no capítulo 1, verso 1, verso 3, Teófilo, um homem importante, rico, provavelmente foi ele que patrocinou esse trabalho de Lucas, que era um trabalho dispendioso, era caro fazer uma investigação histórica de fatos que ocorreram. Lucas precisava viajar, precisava se instalar. Então, Lucas ele está fazendo esse apanhado da vida de Jesus e do início da igreja. E como um bom historiador, meus irmãos, Lucas ele vai começar por onde? Pelo começo. O começo da história. E o começo da história, Lucas acha interessante não começar pelo próprio Jesus, mas ele começa por aquele que vai preceder a Jesus. Aquele que vai vir antes de Jesus, para que, digamos assim, ele possa preparar o caminho. Os irmãos estão entendendo? Amém, meus irmãos? Então, como um bom historiador, meus irmãos, Lucas começa, e esse era o propósito de João Batista, né? Preparar o caminho do Senhor Jesus. Então, no verso 1, meus irmãos, como nós lemos, João começa justamente situando a Teófilo e a todos aqueles que leriam o seu livro,
situando o seu remetente na história, no cenário político. O que estava acontecendo quando este homem que precederia Jesus apareceu, o seu ministério começou? Vai dizer, meus irmãos, que esse cenário político, meus irmãos, ele não era muito promissor, vamos dizer assim. Lucas, ele começa dizendo a data, no 15º ano, verso 1, mantenha sua Bíblia aberta, meus irmãos. Ele diz, no 15º ano do reinado de Tibério César. Havia, então, já 15 anos que Tibério César, o filho adotivo de César Augusto, o imperador anterior, que é o imperador que faz o recenseamento, quando Jesus nasce. Os irmãos estão entendendo, amém? Está de manhã, meus irmãos, mas vá abrindo a mente, vá botando ela para trabalhar, para a gente pensar, amém, meus irmãos? Tibério César é justamente esse filho adotivo de César Augusto, que agora, já há 15 anos, está no governo, mais ou menos por volta do ano 29 depois de Cristo. E se nós pararmos para pensar, meus irmãos, quem eram os imperadores romanos, meus irmãos? Nós não poderíamos, vamos dizer assim, citar aqui as barbáries e a depravação moral do Império Romano, que se configurava muito bem na figura dos imperadores romanos. Os imperadores romanos eram homens sanguinários, em busca do seu próprio poder, devassos ao extremo. Então, Lucas, ele começa dizendo que o cenário político da época de Jesus, do Império Romano, era esse. Nos tempos do reinado, 15º ano, do reinado de Tibério César. E Lucas agora ele vai sair desse macro cenário, o império, e ele vai agora para o cenário local, a região ali da província de Israel. O que estava acontecendo na província de Israel? Ele vai dizer, sendo Pôncio Pilatos, governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. De igual modo, meus irmãos, o cenário político local da região também era da mesma forma, vamos dizer assim, horrível. Herodes, o Grande, um homem extremamente violento, meus irmãos, extremamente violento. Matou a mulher preferida dele, que ele dizia que era a preferida, matou a sogra, matou vários de seus filhos, tudo isso com medo de que o seu poder fosse usurpado. Foi Herodes o Grande que mandou matar quem? As crianças em Belém. Quem lembra? Amém, meus irmãos? Então, quando Herodes finalmente morre, esse Herodes o Grande, e eu fico pensando, meus irmãos, esses grandes ditadores, parece que eles não pensam que eles vão morrer, né? Pensam que eles vão ficar eternamente. Mas ele morre, amém, meus irmãos? Quando ele morre, o seu reino é dividido para 4 dos seus filhos, 4 regiões, e por isso a ideia de tetrarca, ou seja, 1/4 parte. E os seus filhos tomam posse, e aqui no caso, os filhos de Herodes seguem essa mesma linha também, homens devassos, homens sanguinários. E com exceção aqui de Pôncio Pilatos, amém? Porque um dos seus filhos, Arquelau, quando ele toma posse da região da Judéia e Samaria, ele faz um governo muito ruim, e os próprios judeus pedem ao império que substitua ele, e o Império Romano aproveita a ocasião para colocar alguém de confiança, alguém do próprio Império Romano, um romano, e no caso, quem está na época ali é justamente o governador Pôncio Pilatos. Então, a primeira ideia é de que o cenário político na região e no macro-império era um momento de devassidão e um momento de violência e de corrupção ao extremo. Então, mas Lucas, ele não para no detalhamento da data e do cenário político. Lucas também vai afirmar acerca do cenário religioso.
acompanhe comigo aí o verso de número 2. Ele diz: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Opa! Sumo sacerdote na Bíblia tem que ser quantos, meus irmãos? Como é que tem 2? Daí você já vê que a situação religiosa de Israel, né, nesta época que João começa o seu ministério, também não estava muito boa, meus irmãos. Lucas vai relatar, meus irmãos, 2 sumos sacerdotes. Por quê? Nesta época, meus irmãos, quem colocava o sumo sacerdote no cargo era quem? Quem estava no poder. Quem que estava no poder? O Império Romano. E esse cargo, meus irmãos, ele era disputadíssimo, sendo esse cargo muitas vezes o quê? Comprado. Ao invés, meus irmãos, de ter uma sucessão correta, Deus mostrando quem é esse sumo sacerdote da descendência de Arão, esse cargo ele foi corrompido, ele era comprado. E Anás, meus irmãos, era o sumo sacerdote, mas o Império Romano destitui Anás e coloca o seu genro, que é justamente quem? Caifás. E por que a Bíblia cita os 2? Porque Anás, ele continua tendo muita influência entre os judeus. E mesmo ele sendo deposto do seu cargo, os judeus continuam considerando ele quem? Como sendo o verdadeiro sumo sacerdote. Então, Anás, ele era o sumo sacerdote de fato. E Caifás era o sumo sacerdote de direito. Tanto é que quando vão julgar Jesus, para quem levam Jesus para ser julgado? Na presença de quem? De Anás. Ele não era o sumo sacerdote de direito, mas ele era o de fato. Mas quando Jesus vai ser encaminhado para Pôncio Pilatos, quem é que faz isso? Caifás, que era o de direito. Então, meus irmãos, o cenário histórico ali, né, político, religioso, era um cenário justamente, Lucas está querendo mostrar para os seus leitores, que era um cenário de corrupção, de declínio, um cenário de degradação moral e espiritual. Esse era o cenário de Israel, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas vai justamente mostrar esse colapso na região de Israel, quando justamente João ele surge. E aqui, meus irmãos, eu já gostaria de falar com os irmãos uma primeira aplicação acerca de tudo isso que nós estamos falando. E nós podemos, a partir desses 2 versículos, meus irmãos, entender, em primeiro lugar, que a Bíblia é um livro confiável. Diga para a pessoa que está do seu lado, a Bíblia é um livro confiável. Por quê, meus irmãos? Amém. Por quê, meus irmãos? Porque não somente a Bíblia é confiável do ponto de vista da fé, amém? Nós crentes, como a irmã falou, disse porque a Bíblia é a palavra de Deus, amém. Mas também a Bíblia é confiável do ponto de vista histórico. A Bíblia, meus irmãos, ela não nega a razão. A fé, na verdade, ela não nega a razão. Ela vai além da razão, mas ela não nega a razão. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, meus irmãos, que a Bíblia ela não começa com a frase "era uma vez". Era uma vez, meus irmãos, é histórias. Começa com histórias. A Bíblia não começa com "era uma vez", porque a Bíblia ela trata de fatos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. A Bíblia ela trata de quê, meus irmãos? De fatos. A Bíblia ela não é um conto, uma fábula, uma história para quem quiser, para uma mente simples acreditar. Não, a Bíblia trata de fatos históricos. A gente vê essa preocupação de Lucas, mostrar qual foi a data,
Qual foi a data? Quem é que estava no governo? Quem eram os sumos sacerdotes? O que estava acontecendo? Porque Lucas está mostrando que isso de fato aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia é um livro histórico, meus irmãos. Se nós formos procurar as provas históricas ao longo do tempo, elas são inúmeras, meus irmãos. Elas são inúmeras, as provas arqueológicas que corroboram que a palavra de Deus, ela é de fato o quê? A verdade. Não que a nossa fé, meus irmãos, precise de provas, mas ela tem provas. Aquilo que é factível, meus irmãos, aquilo que pode ser provado, a Bíblia ela tem, vamos dizer assim, dado um show de bola, vamos dizer assim, nessa área. Porque o que eu digo, aquilo que é factível, por exemplo, Deus existe, amém, meus irmãos? Isso pode ser provado cientificamente? Não, isso não pode ser provado cientificamente. Mas naquilo que pode ser provado cientificamente, a Bíblia, ela sempre é exata. Datas, personagens bíblicos, a geografia, todos os dados históricos que a Bíblia relata, do Antigo ao Novo Testamento, eles sempre são o quê, meus irmãos? Exatos, precisos. E naquilo, meus irmãos, que há um tempo atrás as pessoas duvidavam, será que isso é, será que isso não é? Com o tempo, novas evidências surgem e comprovam que a Bíblia estava o quê? Certa. Certa, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, nós podemos, um exemplo, né? Se a gente fosse, a gente ia ficar só dando as evidências bíblicas. Mas, por exemplo, meus irmãos, a cidade de Sodoma, a região Sodoma e Gomorra, eles recentemente acharam os resquícios dessas cidades. Acharam os escombros, vamos dizer, dessa cidade. E sabe o que é essa cidade hoje em dia, meus irmãos, de Sodoma? É uma grande montanha de sal e enxofre. Quem lembra o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Amém, meus irmãos? Está lembrado lá de Ló? Que Deus fez chover o quê, meus irmãos? Fogo e enxofre. Está lá, a cidade é um escombro de sal e enxofre. É tremendo, meus irmãos. Mais uma vez comprovando o quê? Os relatos bíblicos, meus irmãos. Por isso, meus irmãos, como eu falei, claro que não tem como provar aquilo que é sobrenatural, mas a questão é que naquilo que ela é, naquilo que ela afirma historicamente, cientificamente, a Bíblia é precisa. Por isso, nós podemos dizer que a Bíblia, ela é fidedigna. Em outras palavras, ela é digna de confiança. Ela é digna de confiança, louvado seja o nome do Senhor. E por isso, meus irmãos, nós podemos argumentar com confiança diante do mundo, acerca do que a palavra de Deus diz, meus irmãos, acerca do que a palavra de Deus assevera, porque o argumento é simples, meus irmãos. Se naquilo que pode ser provado, ela é 100% precisa, então naquilo que não pode ser provado, você deveria prestar atenção. É mais ou menos, meus irmãos, um argumento que eu acho muito interessante acerca de Cristo. Eu não lembro quem é o autor, mas ele diz assim, ele disse acerca de Jesus, ele disse que viria, veio. Ele disse que morreria, morreu. Ele disse que ressuscitaria, ressuscitou. Ele disse que voltaria, espere-o. Se alguém sempre está falando a verdade, a ideia é essa. Se alguém sempre está falando a verdade, então o que essa pessoa promete, ela vai o quê? Cumprir. Exatamente. Exatamente. A palavra do Senhor, ela é fidedigna, meus irmãos. Falou aqui de ressurreição, eu lembrei a mesma coisa, meus irmãos. As provas históricas acerca da ressurreição de Cristo estão na palavra de Deus. Quando Paulo, por exemplo, vai falar acerca disso em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer as várias testemunhas. Ele vai trazer o relato de cerca de 500 irmãos que ao mesmo tempo o viram. Porque geralmente quando tem, Júnior, uma pessoa só dizendo que teve uma visão,
o que o mundo vai dizer é o quê? Essa pessoa tá louca. Mas quando 500 pessoas vêm ao mesmo tempo, aí não tem como dizer. Como assim? Tem gente, meus irmãos, veja o tamanho da descrença. Tem gente que vai dizer que foi uma ilusão coletiva. Meus irmãos, pelo amor de Deus, isso existe. Ilusão coletiva não existe. E Paulo vai dizer, e por último também apareceu a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meu irmão, repito, não tenha medo diante daqueles que asseveram muita inteligência, cientificidade e dizer, não, dá um dia ateu. Não tenha medo dessas pessoas, meus irmãos. Não tenha medo de asseverar os relatos bíblicos como verdadeiro. Tenha confiança, tenha coragem, porque a palavra de Deus, ela é o quê, meus irmãos? Fidedigna. Ela é digna de confiança. Voltando, meus irmãos, dentro desse cenário histórico que Lucas apresenta, declínio político, declínio religioso, o verso 2, acompanhe mais uma vez comigo, sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João. Dê glória a Deus, meus irmãos. Quando tudo parecia perdido, quando tudo parecia já estabelecido, determinado, não tem solução, é isso mesmo, de repente, aparece quem? João, filho de Zacarias, ou seja, não é um qualquer, ele também tá registrado a genealogia dele, ele é filho de Zacarias, o sacerdote. Aparece João, filho de Zacarias, no deserto. Meus irmãos, este foi um grande acontecimento. Apesar de a frase ser simples e pequena, meus irmãos, ela é estrondosa. Por quê, meus irmãos? Porque em meio a todo esse caos político-religioso, a palavra de Deus vem a João depois de 400 anos de silêncio. O último profeta, meus irmãos, que havia surgido em Israel foi quem, meus irmãos? Eita, estou pegando no pé dos irmãos hoje, né? O último profeta, amém, Zacarias. O último profeta, na cronologia bíblica, é também o último livro do Antigo Testamento, que é justamente o livro do profeta Zacarias. E aqui um parêntese, meus irmãos, eu nunca tinha percebido, eu percebi dessa vez quando estava estudando. É interessante que o último profeta é Zacarias e o nome do pai de João também é o quê, meus irmãos? Zacarias. Parece que é o último profeta antes e depois de Zacarias vem João, né? Então, meus irmãos, depois de 400 anos, meus irmãos, Deus estava em silêncio, meus irmãos, durante 400 anos. Não é um ano, meus irmãos, não é 2 anos. Só para você sentir, quando você está na prova, meus irmãos, quando você está na prova, e você diz, Senhor, fala comigo, e Deus fica em silêncio, como é que você fica? Eu fico agoniado, meus irmãos. Eu fico inquieto. Senhor, fala comigo, a situação está difícil. E Deus, hein? Agora imagine, meus irmãos, um momento terrível na história de Israel. E Deus, por 400 anos, o quê, meus irmãos? Calado, em silêncio. Porque Deus sempre levantava um profeta, meus irmãos, na história de Israel. Sempre que a coisa ficava ruim, Deus levantava um profeta. Inclusive, meus irmãos, no exílio, Deus levantou profetas lá. O profeta Ezequiel, por exemplo, estava lá pregando a palavra de Deus, dizendo, olha, isso que aconteceu com vocês foi por causa da desobediência de vocês, mas Deus restaurará o seu povo. Sempre tinha uma palavra de esperança. Mas aqui não, meus irmãos, Deus estava em silêncio durante 4 séculos. Acho que as pessoas já tinham perdido as esperanças. De repente, surge João. A palavra de Deus veio a João no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Um raio de esperança surge. Louvado seja o nome do Senhor. João é um acontecimento, meus irmãos, algo extraordinário e ruidoso. É uma virada, uma guinada na história, meus irmãos.
Repito, as pessoas pensavam que a história estava estagnada, parada. Vem Deus com uma única peça e muda toda aquela situação, meus irmãos. João, ele altera, meus irmãos, o status quo é alterado com João. Tudo se transtorna e se movimenta novamente. E as pessoas têm esperança e dizem: ei, Deus está conosco. Deus ainda está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, uma segunda aplicação aqui: nunca perca as esperanças. Eu não sei o que é que você está vivendo, meu irmão. Eu não sei que situação caótica, desesperançosa você está vivendo. Mas Deus é um Deus que intervém na história. Deus é um Deus que chega. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa quanto tempo. Aquele paralítico, meus irmãos, no tanque de Betesda, estava ali há quanto tempo, meus irmãos? 38 anos. De repente, Jesus chega naquele lugar e olha para a situação dele com olhar de misericórdia. Deus é um Deus que chega, meu irmão. Deus é um Deus que intervém na história. As coisas não estão ao léu, avulso, como um barco à deriva no meio de uma tempestade, não. Deus está com as rédeas da história em suas mãos. Ele está no controle. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não é o Deus, meus irmãos, do deísmo. O que é o deísmo? Deísmo é uma linha teológica herética. Amém, meu irmão? É uma linha teológica herética que afirmava que Deus era como se fosse um relojoeiro. Como assim? Os relógios antigamente precisavam dar o quê, meus irmãos? Da corda. Então eles diziam que Deus era um relojoeiro, que deu corda na criação, ou seja, criou e depois o quê? Abandonou. Ela já funciona sozinha. Ei, esse não é o Deus da Bíblia, não. Esse não é um Deus que abandona e cada um se vire, não. Deus é um Deus que chega, que aparece, que se manifesta, que se revela, que intervém. A história bíblica, meus irmãos, é uma história de um Deus que sempre está intervindo. Sobretudo quando a noite é mais escura, quando o momento é mais caótico, Deus sempre intervém. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. E Deus é magnífico, meus irmãos, como Ele faz isso, meus irmãos. A semelhança, meus irmãos, de um mestre enxadrezista. Deixa eu usar outra palavra. Xadrezista. Um mestre de xadrez. Os irmãos conhecem o jogo de xadrez, amém, meus irmãos? E eu acredito que os irmãos já viram. Se não viram, tem aí no YouTube. Às vezes tem duas pessoas disputando e um pensa que já vai ganhar, de repente o outro move só uma peça. Puf, virou o jogo de cabeça para baixo. Deus é assim, meus irmãos. Aleluia. Deus não precisa de muita coisa, meus irmãos. Às vezes uma coisa simples. Ele só muda uma coisa e tudo se transtorna. Tudo muda de lugar. Tudo muda de direção. Quando meditava nisso, a semelhança, eu pensei justamente do nosso cenário político, né? Os irmãos sabem que eu vou ter muito cuidado de falar isso para não ser taxado de divulgar fake news. Amém, meus irmãos? Mas os irmãos sabiam, né, ficaram cientes de que há pouco tempo as nossas, como é que se dá o nome? As nossas movimentações, obrigado, Fábio. As nossas movimentações financeiras através do Pix, ele seria monitorado para que, se houvesse a constatação pela Receita Federal de que houve uma movimentação maior do que R$5.000, essa movimentação ela pudesse recair sobre ela o imposto de renda. O imposto de renda. Amém, meus irmãos? Os irmãos entenderam? Não é o Pix vai ser taxado, não. Mas se esse Pix fosse o ajuntamento maior que 5.000, a Receita Federal poderia incidir o imposto de renda, meus irmãos, que é mais de 25%, não é isso? 1/4. E seria um clamor muito grande, meus irmãos. Tenho certeza disso. E parecia que tudo já estava decidido. Parecia que estava tudo já certo. A medida provisória já estava sendo assinada.
de repente, meus irmãos, um vídeo. E tudo o que, meus irmãos? Tudo se transformou, meus irmãos. Deus é um Deus que age da mesma forma. Ele precisa só de uma peça. Uma peça muitas vezes pequena, insignificante, justamente para mostrar que o poder não está na peça, mas naquele que a movimenta. Aleluia, meus irmãos. O que Moisés precisou para abrir o mar vermelho, meus irmãos? Quando Moisés, meus irmãos, clama, Senhor, e agora? O que é que Deus diz? O que tem nas mãos, Moisés? Um cajado, meus irmãos. Será que um cajado ele abre o mar, meus irmãos? Mas nas mãos de Deus, um cajado, meus irmãos, abre o mar. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meu irmão, não perca as esperanças. Não pare de crer. Deus é um Deus que muda as épocas e as estações. Aleluia. Dê glória a Deus, meu irmão. João é esse acontecimento, meus irmãos. E onde é que ele está? Onde é que João está? No deserto. Parece-me, meus irmãos, quando eu leio isso, parece-me justamente que Deus ele quer fazer uma nítida distinção. Como se ele quisesse dizer, João não está misturado com esse cenário político e religioso corrupto. Ele está fora. Ele está separado. Ele está onde? No deserto. Lugar que ninguém quer ir, um lugar onde... João, meus irmãos, não tem conchavos políticos com aquela geração sanguinária e imoral. João não está mancomunado com aquele sacerdócio corrompido. Não, João está separado. Aleluia. É outro. Apesar de João ser filho de sacerdote, porque Zacarias era sacerdote, tanto é que quando o anjo Gabriel vem anunciar a chegada de João, Zacarias está onde? Justamente no templo, oficiando como sacerdote. É que ele tem a visão do anjo Gabriel. Apesar de João ser da descendência de Arão, é dito também no capítulo 1 de Lucas, que sua mãe Isabel, que era estéril, ela era também filha de Arão. Ela era também descendente de Arão. João era para ser um sacerdote, mas Deus faz dele o quê? Um profeta. Louvado seja o nome do Senhor. João é chamado por Deus, porque a palavra vem de quem? Veio a palavra de Deus a João. Não foi João que apareceu, não, agora eu sou... Não. Tem muita gente se dizendo profeta, né? Mas aqui o texto diz que Deus vem. A palavra de Deus vem a João. Deus chama João para o serviço profético. E quando a gente para, meus irmãos, para pensar no que é um profeta, meus irmãos. Quando eu digo profeta, o que é que vem na sua cabeça, meus irmãos? Pelo menos nos nossos dias eu penso muita coisa. Mas no contexto bíblico, meus irmãos, o que era ser um profeta? Eu quero adiantar que João, ele encarna muito bem, assim, com profundidade, o que é ser um profeta, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? A Bíblia vai mostrar, meus irmãos, que João tinha um estilo de vida, em primeiro lugar, consagrado. Gabriel diz, meus irmãos, o anjo Gabriel diz ao seu pai, ao pai de João, Zacarias, quando vai anunciar o seu nascimento, vai dizer que João seria cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. Meus irmãos, isso é tremendo, meus irmãos. João era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Tanto é que quando Maria vai visitar Isabel e ela saúda Isabel, o que é que acontece, meus irmãos? Isabel fica cheia do Espírito Santo. Ela vai dizer, o menino no meu ventre se estremeceu de alegria quando ouviu a tua voz, a mãe do meu Senhor. Que tremendo, meus irmãos. João tinha um estilo de vida consagrado. Ele não podia beber vinho. O anjo diz isso a Zacarias. Ele não beberá vinho nem bebida forte. Ele tinha uma vida consagrada. Não somente isso, João tinha um estilo de vida extremamente frugal, simples.
Qual era a alimentação de João no deserto, meus irmãos? Gafanhoto e mel silvestre. É quase que ele vivia do que ele achava no deserto, meus irmãos. E deserto é um lugar próspero, meus irmãos? Não. Extremamente frugal. Eu imagino o João, que João era magro, amém, meus irmãos? Comendo gafanhoto e mel silvestre. Gafanhoto, os especialistas dizem, os insetos, né? Eu não me aventuro nessa dieta, mas a Bíblia proibia a ingestão de insetos, exceto, ficou parecida a palavra, né? Mas exceto os gafanhotos. Os gafanhotos poderiam ser comidos na dieta judaica. E os especialistas dizem que os insetos são uma grande fonte de quê, meus irmãos? De proteína. Então aí quem malha, né? Tá aí o nosso irmão. Quem malha eu gosto também, meus irmãos. Mas é uma grande fonte de proteína. E mel silvestre, o carboidrato, né? A glicosezinha. Então João, ele vivia assim, meus irmãos. É dito, meus irmãos, que João, ele se vestia o quê, meus irmãos? De pelos de camelo. Não era uma veste fina. Não é uma veste de alguém que vai para o palácio, não. São as vestes de alguém que vive aonde? No deserto. João era alguém rústico, consagrado. E isso, meus irmãos, isso encarna muito do que era um profeta. Por quê, meus irmãos? Porque o profeta, a sua principal atividade era ter uma mensagem, geralmente, de confrontação e denúncia. Tinha que ser alguém de coragem. Tinha que ser alguém que colocasse o dedo na ferida. Era, meus irmãos, e é por isso, meus irmãos, que a mensagem de João é justamente essa, meus irmãos. Olha aí o verso de número 3. O verso número 3 vai dizer: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Tinha água também, amém, meus irmãos? Pregando o batismo que é de arrependimento para a remissão de pecados. Essa era a mensagem de João. Qual era a mensagem de João? Arrependa-se. Tinha que ter coragem, meus irmãos. E João, ele é justamente preso por causa disso, porque a sua ousadia é tamanha que ele vai na cara do governador Herodes, o filho, né? E ele vai dizer: não é lícito você tomar a mulher do seu irmão. Meu irmão tinha que ter coragem para chegar na cara daquela pessoa que tem o poder de lhe matar e dizer: você está errado. Tem que ter coragem, meus irmãos. Olha, só um parênteses, meus irmãos. Ontem eu estava fazendo Uber e aí teve essas coisas que eu fiquei estarrecida ontem com o jogo. Todo mundo viu, não foi a violência. E aí os passageiros entravam e a gente comentava e eu dizia que... Aí, de repente, meus irmãos, já no fim da noite, né? Aí apareceu uma corrida aqui, na encruzilhada. Eu disse: eu vou na encruzilhada, não é na Arruda. Chego lá, meus irmãos. Era 2 peças, meus irmãos. Sem camisa, vindo do jogo. Aí eu fiquei com medo, meus irmãos. Eu disse: eu me quebrei. Eles entraram no carro, cheiro de cerveja. E eu falei: meu Deus, eu vou ser assaltado. Eu pensei, né? Vai embora. E aí no caminho entrou essa conversa. E eu pensei: eu não posso ser um covarde e não dizer agora que isso está errado. Porque, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que a igreja é o esteio e o baluarte do quê? Da verdade. A igreja precisa se posicionar. E aí, quando naquela conversa eu disse: eu odeio isso. Eu disse: tem que ter coragem, vou falar, denunciar esse pecado. Eu odeio isso. Nada contra futebol, amém, meus irmãos? Você pode ter o seu time de futebol preferido, você pode torcer, amém, meu irmão? Você só não pode sair daí matando os outros, amém? Por causa disso. Então, João é esse homem de coragem. Era, sem dúvida, meus irmãos, aos olhos humanos, uma figura estranha. Talvez as pessoas pensassem dele um eremita, um ermitão, mas ele era cheio do Espírito Santo. Não que um profeta, meus irmãos, precise ser estranho,
Mas comumente um profeta, ele era estranho, meus irmãos. É dito que, por exemplo, ao profeta Ezequiel, que ele ficasse amarrado de lado, meus irmãos, para simbolizar a prisão do povo. É dito a Oséias que ele se casasse com quem, meus irmãos? Com uma prostituta. Deus manda Isaías colocar o nome dos seus filhos de não amada. Deus geralmente caracterizava a mensagem do profeta na vida do profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, diante desse quadro, João era inegavelmente o quê, meus irmãos? Um profeta. E um profeta de Deus. Um profeta verdadeiro. Alguém que tinha a palavra de Deus. Só que ele era mais, ele parecia, por isso que ele é considerado um Elias. Só que ele era muito mais que um profeta, meus irmãos. E aqui nós estamos caminhando para o nosso fim. Lucas acertadamente situa não somente João no cenário político e religioso, mas também situa João aonde? No cenário bíblico. Quem é esse homem na Bíblia? Acompanhe comigo o verso de número 4. Do 4 ao 6 nós vamos ler. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Louvado seja o nome do Senhor. João é aquele, meus irmãos, que havia sido profetizado, que prepararia justamente o caminho do Senhor. Naquela época, meus irmãos, como os irmãos sabem, não havia muitas estradas por todos os lugares. Então, quando um soberano, um governante, ia visitar uma província, algum lugar distante, geralmente era enviado antes uma comitiva para justamente o quê, meus irmãos? Aplanar o caminho, tirar os buracos, ajeitar a estrada, justamente para o governante o quê? Chegar. E aqui, meus irmãos, está chegando, como foi cantado aqui, o Rei das Nações. O Rei das Nações está chegando. E Deus envia um homem, um profeta, justamente para preparar o caminho. Em outras palavras, João seria aquele que prepararia os corações das pessoas ao arrependimento, para que quando o Filho de Deus, o Messias, chegasse, encontrasse um caminho, encontrasse um povo propício. É isso, meus irmãos, por exemplo, que Gabriel vai falar a Zacarias. Olha aí, o capítulo 1, o verso 13. Disse-lhe, porém, o anjo Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. João significa Deus é gracioso. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Essa era a missão de João. Para terminarmos, meus irmãos, a última aplicação, eu gostaria de dizer, diante, meus irmãos, desta última passagem que nós vimos agora, que Deus não usa ferramentas improvisadas. Repita comigo, Deus não usa ferramentas improvisadas. Não usa. João é o homem certo, para o momento certo, na hora exata. João era o que o povo de Israel precisava naquele momento. Alguém que denunciasse o pecado, que chamasse ao arrependimento. Poderia, meus irmãos, parecer estranho, rústico, excêntrico, mas era o que o momento e as circunstâncias pediam.
Alguém que chamasse a atenção, no mínimo despertasse a curiosidade e tivesse a robustez para colocar o dedo na ferida e chamar o arrependimento. Não é diferente de nós, meus irmãos. Deus não faz as coisas por acaso. Você, meu irmão, minha irmã que aqui chegou, é do jeito que é, porque Deus assim o quis. Como falei, meus irmãos, Deus não usa, meus irmãos, ferramentas improvisadas. Nós sim. Eu lembro, meus irmãos, que sábado esse o outro que passou, eu precisei fazer um ajuste lá no tanque da pia. E para apertar a porca, né, do ralo do tanque, precisava de uma chave inglesa. Só que eu tenho chave inglesa, meu irmão? Não. Ferramenta é cara, meus irmãos. Eu não tenho chave inglesa. E aí eu fui tentar fazer isso com um alicate. Deu certo, meu irmão? Não, deu não, meus irmãos. Geralmente, coisa improvisada ou não dá certo, ou quando dá certo, não dura muito tempo. Os homens são assim, meus irmãos. Os homens tentam dar um jeitinho. Os homens tentam dar uma improvisada, fazer a sua forma, meus irmãos. Mas isso dá certo, meus irmãos? Não dá. Mas Deus, Ele não é como ser humano. Ele tem a pessoa certa, para o momento certo, na hora certa. Na hora certa. Deus não é limitado, meus irmãos. Eu fiquei pensando, meus irmãos, quando o pastor, domingo passado, ele estava falando acerca do que é inspiração dinâmica, como Deus inspirou os profetas a escreverem. Ele disse que a inspiração dinâmica, Deus não somente coloca o que o profeta deveria colocar, mas isso não anulava quem o profeta era. A sua história, a sua cultura, as suas capacidades cognitivas. Enquanto ele falava isso, eu fiquei ali no banco meditando justamente que Deus não somente escreveu o texto bíblico, mas Deus escreveu o próprio profeta. Para que, através daquelas capacidades, através da sua história, através de tudo que ele era, ele colocasse exatamente na Bíblia aquilo que Deus queria. Por quê? Porque Deus não usa ferramentas improvisadas. Deus não tem ferramentas improvisadas. Então pare, meu irmão. Se você é daqueles, como eu muitas vezes me perguntei, que fica se perguntando, por que eu sou assim? Por que eu sou dessa forma? Por que isto me aconteceu? Ei, meu irmão, um dos propósitos de Deus, dos grandes propósitos de Deus, é usar você do jeito que você é, para a sua glória. Não fique. Aí tem gente que fica assim, eu queria ser assim. Eu queria ser como o irmão Kelvin. Eu queria ser como o irmão Mateus. Eu queria ser como a Diana que faz isso ou aquilo. Ei, Deus fez você do jeito que você é. Porque Ele tem um propósito específico para a sua vida, meu irmão. Ele quer te usar. Você escutou direito. Ele quer te usar do jeito que você com as características suas. E quando eu digo usar, meu irmão, não significa que você vai vir pregar aqui na frente, não. Talvez a minoria venha aqui na frente, mas Deus pode te usar, meus irmãos. O campo de atuação que Deus pode te usar é amplo. Não é só aqui na igreja, meus irmãos, é o mundo. Deus pode te usar, meu irmão, no teu trabalho, na tua família, aqui dentro da igreja. Você só precisa entender. E aí é a questão, né? O que é que Deus quer para você? Onde Deus quer te usar? Mas Deus quer te usar, meu irmão, sem dúvida. Se você é mãe, Deus quer te usar na tua maternidade. Se você é pai, na tua paternidade. Qual é a tua profissão? Deus quer te usar também através desta profissão, meu irmão. É interessante que uma pessoa perguntou a Martinho Lutero o que ele podia fazer para servir a Deus. E Lutero perguntou a ele, você faz o quê? Qual é a sua profissão? Ele disse, eu sou um sapateiro. Aí Lutero disse, você quer ser usado por Deus? Faça um bom sapato e venda por um preço justo. Deus te usa, meu irmão, através do teu ofício. Eu trabalho, meu irmão, com Uber.
Eu preciso ser um bom Uber. Amém, meu irmão? Deus precisa ser glorificado através de um bom motorista. Dê um glória a Deus, meu irmão. O que é que você é? Aí você deve pensar assim, como é que eu imagino que Jesus faria isso que eu faço? Faça isso, meu irmão. Porque Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer te usar, meu irmão, como você é, com as características que Ele te deu, com as experiências que você viveu, na tua família, talvez no teu trabalho. Porque, meu irmão, não se esqueça, Deus não usa ferramentas improvisadas. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.